E aí pessoal, sem mais delongas, vamos entrar então na parametrização do CM4040. Eu vou ensinar como entrar nos parâmetros, trocar tudo direitinho e arrancar o máximo desse equipamento fazendo tudo certo nas configurações, ok? Então tá, bora pro vídeo e vamos embora. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é clicar PROG. PROG é o botão que dá acesso à programação. No momento que tu clicar nele, vai aparecer uma tela solicitando uma senha de acesso. Se é a primeira vez que tu liga esse equipamento, a senha é 000. Então tu vai dar PROG para confirmar e ele vai entrar, vai te dar acesso à parametrização do equipamento. Caso você já tenha colocado uma senha, já tenha entrado a segunda vez, a terceira, sei lá, você vai colocar a senha que você configurou. Como é que faz isso, tá? Então assim, no mais e no menos a gente interage incrementando ou decrementando os valores, tá? E no momento que eu coloco mais e altero o primeiro valor, o seletor cai para dentro e eu vou andar no sentido horário e anti-horário os dígitos. Então é bem tranquilo, bem intuitivo, a gente chega na conclusão rápida ali de como é que altera os valores. Bom, Lucas, eu esqueci a senha, o que eu faço? Bom, existe um macete, tá? Aqui no equipamento existe o número de série lá atrás, tá? Se você pegar os últimos 4 dígitos do número de série, aqui por exemplo eu tenho 973-02407, se eu colocar aqui 2, 4, 0 e 7 e apertar PROG para confirmar, eu entro nos parâmetros do equipamento. Mas Lucas, por que tu está contando esse segredo assim no vídeo para qualquer pessoa ver? Bom, a princípio o acesso às subestações é um lugar limitado ou a um quadro, tá? Mas sempre existe algum curioso, alguém que não pode ver aquele botão e vai lá mexer. Então assim, a ideia dessa senha é para ele de um pouco alguém isolar o equipamento, certo? Mas também não é para dar um super segurança a ponto de da pessoa não conseguir acessar caso esqueça, tá? Então é só um dificultador para quem não deveria estar ali, certo? Bom, entrando nos capacitores então, a primeira tela do menu de programação é a tela 1, potência dos CAP. Tá, então, o que vai acontecer aqui? É onde eu vou parametrizar cada uma das saídas do CM4040. Então, eu vou colocar aqui, eu vou buscar alguma que bata com a quantidade de potência que eu estou colocando naquele estágio. Ou seja, se eu tenho lá 10 kVAR, seja um capacitor de 10 ou 2 de 5, é a potência total naquela saída, associada àquela saída, eu vou buscar aqui o valor 10 kVAR. São todos valores comerciais, então eu só vou colocando no mais e no menos, que eles vão incrementando ou decrementando o valor até que chega no valor correto, certo? E isso vai acontecer da tela 1 até o 12. Então aqui é só colocar mais e menos, andar no sentido horário, que tu vai percorrer todas elas até o 12. Atenção! Caso trabalhe com fator de potência, por exemplo, 95 ou 1, é amplamente aconselhável que tu venha de potências menores até potências maiores, para que o equipamento ele tenha condição de levar o fator de potência para o meio do caminho, para o meio do teu range. Se colocar todos os capacitores iguais e grandes, por exemplo, pode acontecer um fenômeno assim, dependendo da dinâmica de carga, de quanto eu tenho de carga, ele vai lá, coloca o capacitor, todos são iguais, e aí passa, fica capacitivo, aí ele tira o capacitor, volta, fica indutivo demais. Aí ele coloca o capacitor, fica capacitivo demais. E ele nunca encontra o meio. Então, nesse caso, é importante, dentro de uma análise, saber os valores de potência para cada estágio. O quanto dentro do meu perfil de consumo eu preciso de potência e quais as variações e granularidades para que o equipamento sempre tenha opções de jogo, colocar o fator de potência onde ele quer. Então, se eu tenho um dimensionamento que parte de capacitores menores até capacitores maiores. Tem uma receita de bolo que eu vou fazer um vídeo específico para isso em cima de uma análise de uma curva e eu vou mostrar como faz, tá? Então busca esse vídeo aí depois. Mas eu vou ensinar como fazer isso. Mas o importante é, não coloca todos iguais, coloca valores menores, pelo menos aos pares, porque o equipamento ele faz rodízio, então ele vai pegar hora um, hora outro para aumentar a vida útil do banco, né? E vai selecionar e vai colocar o fator de potência certinho. Então agora eu vou dar um anti-horário aqui até chegar no 12. Tela 13 e 14, tá? A 13 é o limite do fator de potência inferior, a 14 é o limite de fator de potência superior. Por exemplo, a nossa regulamentação diz que o fator de potência é 92, o mínimo, tá? Então abaixo de 92 a gente paga o excedente reativo. Vou colocar aqui o ponto 92 da legislação. Mas eu poderia trabalhar com fator de potência maior, no limite inferior, para justamente usar mais potência ativa do que reativa. Não necessariamente só a multa, mas sim otimizar e usar de maneira correta o meu insumo de energia. Então, quanto mais potência ativa eu extraio, mais energia convertida em algo mecânico e não nas magnetizações e tudo mais. Então, ter o máximo de potência ativa, à medida que eu aumento o meu ponto 92 para o ponto 95, eu utilizo mais potência ativa. Então,
Entre 92 e 95 é um bom valor para a tela 13. Na tela 14, a gente vai trabalhar ali provavelmente em 1, tá? Então, o que eu estou dizendo? Se 13 está 92 e 14 está 1, eu quero que o fator de potência fique entre 92 e 1. Posso baixar para 98, 99? Não recomendo, deixa 1. A gente quer o 100% de potência ativa. Não existe potência resistiva, mas a gente quer se aproximar o mais perto disso, tá? Então, a gente pode colocar aqui um valor 1.99, 1.98. O que não pode? Colocar o limite inferior 0.97 e colocar o limite superior 0.98, porque daí o equipamento, dependendo da associação de capacitores escolhidos na saída, ele nunca vai encontrar o meio termo da coisa, tá? Pulando para a próxima tela, nós temos tempo de disparo, essa é muito importante, tá? Ele permite vários valores, tá? E é o tempo que o equipamento aguarda até acionar a saída. Por exemplo, ele acionou uma saída, espera tempo de disparo, aciona a próxima saída. Espera tempo de disparo, aciona a próxima saída. Se eu colocar 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai. Então ele vai começando a colocar capacitores demais, tá? E se eu tiver valores específicos, por exemplo, eu tenho dois valores iguais, 2,5 e 2,5, e eu só tenho aqueles dois, ele pode ficar ligando e desligando aqueles dois capacitores. Então assim, qual é a minha recomendação? Entre 30 segundos e 1 minuto está adequado, tá? Então escolhe ali 30 segundos, 1 minuto que tá bem. Ele sai padrão de fábrica, acho que 30 segundos, tá? Ou 5 segundos, não me recordo. Mas eu recomendo deixar algo entre 30 e 1 minuto. Na tela 16 é a relação de TP. Essa tela é muito importante, tá? Por quê? Porque aqui, se eu estiver querendo ver no display do equipamento ou gravar na memória de massa o valor do meu primário, ou seja, lá, vamos pegar um modelo de TP 13800 para 115, que é bem comum aí na rua. Eu vou colocar 3.800 para 115, ele vai me mostrar os valores do primário. Uma coisa muito importante, o secundário é o que define a tensão nominal desse equipamento, então eu tenho que colocar aqui. Se eu não usar a relação TP, eu deixo 220, 220, 254, 254. Note que eu estou falando tensão de fase e não tensão de linha, ou seja, se eu tenho um sistema 440, eu vou colocar aqui 254/254, aí o equipamento sabe que a tensão nominal dele é 254, que é o valor que está no secundário da relação TP, certo? Para editar, coloca mais e menos e o equipamento vai cair com o seletor para dentro e tu vai andar pelo horário ou anti-horário. Para confirmar, prog, para sair ESC. Essa lógica vai perpetuar ao longo de toda a parametrização, tá? Então, se quer configurar a relação de TP ou não, mantém a tensão de fase / tensão de fase ou coloca a relação TP desejada. Na tela 17 eu tenho a mesma lógica, só que para o TC. Então se eu preciso usar o TC, eu coloco ali 120 para 5 ou o valor do TC. Se eu não preciso, deixa 5 para 5. Em alguns modelos onde eu tenho sensores flexíveis, as medidas de Jogos, mantém 5 para 5, já sai assim de fábrica e não é necessário alterar. Tela 18. Na tela 18 eu tenho o limite do alarme inferior. A lógica dos limites de alarme, a tela 18 e tela 19, são um pouco diferentes da tela 13 e 14. Lá na tela 13 e 14, os limites do fator de potência, eu queria ficar entre 0.92 e 1. Aqui a lógica é o contrário, se ele está fora dessa faixa, ele alarma, ele aciona a saída de alarme, porque ele tem uma saída elétrica aqui de alarme, ele tem um relé, tá? Então ele vai acionar essa saída conforme a lógica de alarme. Então se eu colocar na tela 18, no limite de alarme inferior, 0.7, que é o valor que sai daqui, abaixo de 0.7 ele vai alarmar. Coloca um valor maior, 0.8, até porque 0.7 é um fator de potência muito ruim. Então eu recomendo deixar 0.8 na tela 18. E na parte superior, na tela 19, limite ao sup, eu coloco um valor próximo de 1, ou até mesmo negativo, para indicar que ele permite passar um pouco o capacitivo. Ele tem valores positivos e negativos. O positivo indica indutivo e o negativo indica capacitivo. Então se eu colocar aqui na tela 19 menos 90, ele vai deixar passar capacitivo até o menos 90. Então ele vai alarmar no menos 89. Tela número 20, bloqueio capacitivo. Aqui eu tenho algumas opções. Até a opção que sai de fábrica é o inativo, mas se eu clicar no mais, ele vai colocar o ativo. Só tem essas duas, ativo e inativo. O que significa? Se ele está acionado algum capacitor e está com bloqueio capacitivo, ele tira quando percebe que está no capacitivo. Ou seja, apareceu menos no fator de potência, ele tira todos os capacitores, independente de quanto eles estão. Ou seja, se eu tenho 6 estágios ligados, ele tira os 6. Por quê? Em algumas situações, principalmente com geração,
se houver a troca ali da concessionária para alguma outra fonte, por exemplo, um gerador, ele tira tudo para o gerador poder entrar e não ter aquele problema de tensão. Todos os capacitores que estão ligados na entrada do gerador pode ter algum tipo de problema. Então ele se ausenta, permite a entrada e está tudo bem. A próxima tela seria a 21, que é o modo de acionamento, onde eu tenho opcionalmente todos juntos, um por vez. As duas opções. Um por vez. Ele coloca o capacitor do estágio 1. Deu ou não deu? Tira um, coloca o 2. Deu ou não deu? Tira o 2, coloca o 3. Ou a lógica que tiver conforme as potências associadas às saídas. Não necessariamente 1, 2, 3, 4, 5. Ele testa um por um. Se eu colocar todos juntos, ele coloca 1. Não deu? Coloca 1 e o 2. Agora liga o 3. Liga o 4. E vai somando eles, tá? Não necessariamente dessa forma linear. Podem ser alternados conforme as potências cadastradas. Na tela 22, eu tenho o alarme de corrente. Inativo, somente alarme e desliga capacitor. Se eu tiver um alarme de corrente, mas o que é esse alarme de corrente? É a ausência dela. Se eu tiver um alarme de corrente, eu não tenho corrente, ele vai alarmar. Se eu deixar inativo, só vai aparecer no display ali o alarmezinho. Se eu colocar somente alarme, ele vai acionar a saída de trás além do display. E se eu colocar desliga capacitor, se não tiver corrente, ele desliga o capacitor. Então é bem tranquilo o alarme de corrente. Na tela 23, a tela 23 e a 24, tá, são casadas, tá? Eu vou começar pela 24, depois eu volto para 23. Ele alarma conforme o percentual de tensão. Então assim, o que eu tenho de opções? Inativo, somente alarme e desliga capacitor. Essas são as 3 opções da tela 24. E vocês vão notar que é sempre essa sequência de alarmes, tá? Então assim, lá na tela 23 eu tenho mais ou menos 5%, 10%, 15%. Essas opções. Ou seja, se ele passar ou estiver abaixo de 5% de tensão, alarme, desliga capacitor ou não faz nada. Se ele estiver mais ou menos do que 15% da tensão nominal, que é aquela do secundário, do TP que eu falei, alarma, não alarma, desliga o capacitor. Ele vai tomar uma das ações. Então a tela 23 e 24 tem que ser analisadas juntas. Qual é a minha recomendação? Coloca um alarme, tá? Uns 15%. Eu colocaria aqui desliga capacitor uns 15%. Dependendo da situação. Cada caso é um caso, tá? Então analise com calma a peculiaridade do local onde você está instalando. Bom, 25 e 26 segue a mesma lógica. Então, no 25 eu vou selecionar o que é o meu alarme de DHT, aonde eu posso colocar alarme DHT A 0,5, 0,6, 0,7%, 0,10. É um valor que vai crescendo e pode ir crescendo à medida que o usuário vai cadastrando. Eu colocaria aqui pelo menos 5, tá? Então 5% eu alarmaria e eu colocaria aqui um somente alarme, não desliga o capacitor, somente alarme. O usuário vai ver, coloca algum tipo de aviso luminoso, sonoro, ou se tiver dentro do sistema de gestão, manda um e-mail que daí o equipamento avisa, seguinte, a DHT está crescendo, o que vai fazer? Tá? Então tem que reavaliar o banco. Então a 25 e 26 em função das distorções harmônicas e o que elas podem prejudicar o teu banco. Na tela 27, tempo de alarme, tá? Em TD, em XTD01, 02. O que a gente consegue alterar é esse 0. O que significa? Eu quero que tu alarme em vezes tempo de disparo, vezes algum multiplicador. Então, se eu coloquei 30 segundos, o meu TD é 30 segundos. E o 02 é um multiplicador, ou seja, o meu alarme vai funcionar em 30 segundos vezes 2, ou seja, 1 minuto. Então, o alarme ele tem certa latência, ele acontece depois da ocorrência do controle, tá? Então é aqui que a gente seleciona, mas ele pode acontecer simultâneo se eu colocar 1, ou seja, exatamente o tempo de disparo. 32, manual. Se eu colocar no mais e no menos, eu vou acionando os capacitores manualmente. Então se eu cliquei no 1, ele vai ligar o 1, se eu cliquei no 2, ele vai ligar no 2, e isso vai acontecer até o 12. E por aí vai. Eu não vou acionar todos aqui, eu convido o usuário a fazer esse teste. Isso é bom, tá? Para testar o funcionamento do banco. À medida que eu vou inserindo capacitores, o fator de potência tem que ir variando, né? Em função da entrada daquela potência reativa. Então aqui é onde a gente testa toda a estrutura. Se tudo está funcionando, acionamento, tudo certo, e se o fator de potência está respondendo a essa variação. 34, nova senha. Aqui é onde eu posso colocar uma senha nova. No mais e no menos eu posso colocar o que eu quiser. Sempre lembrando que se esquecer a senha, tem aquele macete lá dos 4 últimos números de série para conseguir resgatar. Para colocar a nova senha, eu vou colocar os valores e vou clicar prog para confirmar. E se eu clicar prog de novo, eu salvo toda a parametrização até aqui e saio, tá? E entro nas telas de visualização. Caso eu queira voltar, prog de novo, passa todas as telas até chegar na 34, sem problema nenhum. Prog, confirma, essa que sai. Às vezes acontece acidentalmente de sair, então não tem problema nenhum. 35, alterar relógio. Uma coisa interessante, aqui eu deixei manualmente acionado, tá? Então eles estão ainda acionados mesmo eu rodando pela programação. Quando eu sair da programação eles vão sair e vai entrar o modo de controle automático.
não tem opção. Na tela 35 é onde eu altero data e hora, na mesma lógica de mais ou menos igualzinho a 6, tá? O importante é manter atualizado sempre, pelos motivos pelo qual falei no vídeo anterior. Ter um bom vínculo temporal com a ocorrência de eventos, uma tensão que cai, uma corrente que aumenta naquele momento específico, naquele dia, naquela hora. Principalmente quando eu estou trabalhando com o sistema. 36, 37, 38, tá? São parâmetros de rede, IP, máscara e gateway. Então assim, como eu disse, esse equipamento ele funciona em sistemas de gestão, em supervisórios, então ele é um multimedidor. Então se eu estou corrigindo lá no transformador, eu já tenho o perfil elétrico daquele transformador, tá? E normalmente, pelo menos nos sistemas da Embrasul, a gente trabalha com integrações minuto a minuto. Então eu tenho lá todas as informações elétricas de tensão, corrente, etc. DHT, por exemplo, de minuto a minuto daquele transformador. Basta eu levar para dentro de um sistema, ao qual eu indico fortemente o Power 5000, que é o que eu vou trabalhar a partir de agora nos sistemas, que é justamente para ensinar para o consultor como é que a gente cria valor nisso, como é que funciona, o que dá de ganho nisso para o cliente final, para ele ter melhor desempenho elétrico, né? Conseguir converter isso em valores, e para o consultor para prestar um bom trabalho, que é alguma coisa que se mantém ao longo do tempo, independente da dinâmica de funcionamento, de inserção de novas cargas, etc. É bem legal. Fora os horários são top. Então a 36, 37, 38 são parâmetros de rede que tem que ser acertados para a gente usar a porta interna. Tela 39. Nas telas de visualização eu tinha lá consumo ativo trifásico, reativo, consumo reativo indutivo, consumo reativo capacitivo. Então aqui é onde eu zero aqueles contadores. Como eu disse, são acumuladores. Então se eu colocar assim e dar um prog, clica no mais, aparece assim, dá um prog, ele vai zerar e vai começar de novo. Então eles vão acumulando e podem ser zerados. Entendeu? A próxima tela volta para a tela 1, é onde eu encerrei a configuração do equipamento, certo? Então se eu clicar em prog, ele volta do sistema e os manuais vão caindo, porque agora vai iniciar o controle automático, certo? Bom, nos próximos vídeos, eles vão aparecer aqui na tela, se estiver no YouTube, nós vamos falar sobre as conexões aqui atrás, como é que tem o engate mecânico e as questões de instalação elétrica físicas desse equipamento. E no outro, a gente vai acompanhar as funções de gestão, como é que a gente usa esse cara para acompanhar, para ter alarme, para ter gestão do que ele está medindo ao longo do tempo, gestão de energia, otimizar custos, etc. Esse cara também ajuda muito com relação a Power Quality e a gestão de custos. Então nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso, fora que também vou falar a respeito do dimensionamento dos estágios, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais assertiva, e vamos tentar fazer um certo algoritmo, uma receita de bolo, para chegar numa forma bem padronizada de fazer isso, certo? Então, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.